Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e quem diria que o novo Toriko podia ser tão ruim? Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, que você não paga nada mais por isso, e dar uma super ajuda pra gente ganhar mais relevância aqui dentro da plataforma. E hoje, fazia bastante tempo que eu não fazia isso, eu vou falar sobre 2 títulos que estão saindo na Shonen, né? Então eu li através do Manga Plus, aquele aplicativo maravilhoso que você pode ler em inglês ou em espanhol os mangás semanalmente conforme eles saem na Shonen Jump. E tem 2 títulos novos que um me chamou a atenção e outro meio que eu fui forçado pela relevância a ler, que é o Build King e o Sakamoto Days, que são 2 títulos completamente diferentes, um atraindo holofotes por ser do autor de Toriko, né, o Build King, e o outro não atraindo holofotes, mas sendo extremamente cativante desde as primeiras páginas. Então eu vou começar falando de Build King pra gente já tirar a parte ruim da história lá desde o início. E basicamente ele tem 2 características, né? Ele tenta puxar bastante pro lance da comédia, do humor, e ele tem um estilo de desenho, de arte bem diferente pro que a gente espera de um shonen, né? E isso já traz alguns insights pra gente. Ele é um mangá que ele tenta se vender bastante como comédia por uma premissa absurda, né? Então, enquanto o Toriko a gente tinha um mundo totalmente devotado para culinária, em Build King a gente tem um mundo totalmente devotado para arte da construção, né? Nesses primeiros 4 capítulos ele fala bastante sobre a construção de casas, mas eu acredito que tenha todo tipo de construção, pontes, hotéis e várias outras coisas assim. E a gente é apresentado logo de início para 2 personagens, o tradicional personagem órfão abandonado numa ilha misteriosa, o Renga, que é um menino que claramente tem as habilidades de construção necessárias para esse mundo, então ele sabe construir casa, ele sabe fazer as coisas direitinho e que se mantenham firmes, mesmo contra os ogros que tentam insistentemente destruir as casas. E a gente tem o protagonista mesmo, o Tonkatchi. É um personagem que é aquele tradicional, ele não tem as habilidades necessárias para o mundo, mas ele tem uma grande força de vontade. Então eles tiveram um mestre na infância, né? Isso já é estabelecido logo nas primeiras páginas, que ensinou meio para eles as regras daquele mundo de carpintaria, né? Ele era um exímio carpinteiro, ele chegou até a Ilha Martelo, encontrou aquelas 2 crianças e ensinou para elas o ofício de carpintaria. O Renga aprendeu, o Tonkatchi não, mas o Tonkatchi ele se fia muito nas palavras do seu mestre de que a coragem é o necessário para construir a paz. E se ele não consegue construir casas que permitem que as pessoas tenham paz dentro dela, ele vai construir ambientes de paz. Então ele é o personagem que necessariamente cai na porrada com os inimigos. E para isso ele tem um martelo especial que meio que a força dele vem da vitalidade dele. Então, dependendo da vitalidade que ele aplica, ele se estende, tipo o bastão mágico do Dragon Ball. Então ele se estende e ele usa isso para enfrentar o que ocorre nesse mundo. E é um mangá muito de absurdos, né? Ele é um mangá que a história mesmo não foi ainda verdadeiramente apresentada, né? Então o autor ele apresentou muito o universo, que é esse universo de construtores, ele apresentou os personagens, então tem o Renga, tem o Tokachi, futuramente vai ter o Nana, que é um aluno mais velho desse mestre deles. E meio que esses são os 3 personagens principais que vão estar ali vivendo a aventura da semana, né? Pelo menos nesses 4 primeiros episódios é muito a aventura da semana. E ele também se propôs em já tacar coisas de estrutura de universo para essa história. Então, nesse mundo existem as Build Kings, né? Que são
construções inabaláveis, indestrutíveis, aonde uma pessoa quiser viver, independente, né, da condição climática daquele lugar, um bom carpinteiro precisa construir uma casa que sobreviva a isso. Então, e ele já também, na hora que ele começa a história, né, começa com essa parte dos ogros da Ilha Martelo, também meio que já é estabelecido que existem casas ruins, casas que quase levaram aqueles ogros à extinção, e por isso os ogros destruíam todas as casas que vinham por perto, por medo dessas casas que poderiam eliminá-los, né? Então tem essa coisa meio de... As casas quase que são elementos vivos. Esses 3 personagens acabam conhecendo uma casa monstro, que é uma casa que tem vida, e o Tonkatchi e o Renga fazem amizade com essa casa, e essa casa meio que é como se fosse o pet, né, o animal deles, assim. Então tem esse fator bem curioso. E meio que é isso. Eu senti lendo um tédio tremendo. É uma história fraca, mal desenvolvida, não apresentada até o momento, dá pra dizer assim. Foi uma experiência bem ruim de leitura esses 4 episódios. O traço você rapidamente se acostuma, né? O Tonkatchi, que é o protagonista, ele tem uma coisa quase meio cartoon nas expressões dele, assim, os olhos são bem diferentes do resto dos personagens, tem alguma coisa diferente nele, assim, então... Mas o autor fica tentando botar... Ele não vai nem pro gênero do shonen mesmo, né, não é nem uma aventura, e ele fica tentando pautar como se fosse uma comédia, mas... Ele é péssimo em humor, as piadas... Ele tenta fazer uma piada escatológica com o surgimento do Nana, porque o Nana deixou a casa monstro nervosa porque ele queria fazer necessidades fisiológicas na casa e a casa não deixou e ele fez mesmo assim. Então ele ficou tentando forçar essa piada durante bastante tempo. Então é um mangá raso, ele não se mostrou para que ele veio, ele não apresentou nenhum elemento de mundo interessante. É um mangá muito de absurdos, né? Pra mim não funcionou, eu não sei nem como é que tá indo o ranking de popularidade desse negócio, mas eu achei muito ruim, eu não pretendo ler. E aí a gente entra na segunda leitura de coisas novas, né, da Shonen Jump, que é o Sakamoto Days, do Yuto Suzuki, que é um mangá propriamente de comédia. Ele é divertido, ele é inovador, ele tem uma premissa absurda que sabe trabalhar essa premissa absurda dentro da normalidade do seu mundo, né? Então a gente tem o Taro Sakamoto, que é assassino de primeira linha, né? Um hitman, ele é simplesmente o melhor assassino de todos os tempos. Só que em um determinado momento ele se aposenta, porque ele conheceu uma pessoa, se apaixonou, casou, teve filha, abandonou a profissão e abriu uma lojinha de conveniência, né? E aí a gente encontra o Sakamoto 5 anos após esses eventos. Ele é uma pessoa normal na sociedade, ele está fora de forma, né? Então ele é desenhado como uma pessoa meio... um gordinho bonachão, assim, né? Ele tem um rosto redondo e fala muito pouco, né? A boa parte das piadas está exatamente no Sakamoto não falar, né? E a gente é apresentado a essa história através dos olhos do Shin, que é um também assassino, trabalhou com o Sakamoto no passado, e ele é clarividente, né? Então ele consegue ler a mente das pessoas. E essa justaposição entre o personagem título, né, que é o Sakamoto, que não fala, mas pensa bastante, e o Shin, que é o personagem que vai entrar nessa vida pacata do Sakamoto e consegue saber o que o Sakamoto está querendo dizer porque ele lê pensamentos, gera piadas excelentes. Em cara numa loja de conveniências, gordinho, de óculos, imagina maneiras horríveis de matar pessoas que irritam ele, e isso vai direto para a cabeça do Shin. Então você tem essa punchline de: meu Deus, ele tá cometendo um assassinato. Ah não, pera, é só dentro da cabeça dele. Foram 3 capítulos extremamente divertidos. A gente tem um primeiro capítulo em que o Shin descobre essa vida do Sakamoto, né? Descobre onde ele tá trabalhando, vai atrás dele, tem uma missão de eliminar o Sakamoto. Por razões óbvias de mangá, né? Ele desiste de fazer isso, e aí eles precisam fugir da organização criminosa. Num segundo capítulo a gente já tem
o estabelecimento do casamento, né? Então aparece a Oi, que é a esposa do Sakamoto, os acordos que eles fizeram, né? Então ela proibiu o Sakamoto de matar, e aí é bem engraçado, porque a gente pensa que no fim do primeiro capítulo ele matou toda a organização, mas não, a organização tá viva, só levou uma surra e apagou. Então tem essa questão de, cara, ele não pode matar e ele precisa resolver as situações, mas ele precisa fazer isso sem irritar a esposa dele. E são ótimas as interações, é uma personalidade extremamente expansiva da esposa do Sakamoto, enquanto ele é extremamente introspectivo, né? Tem esse choque de personalidade de pessoas que falam a beça, o próprio Shin fala muito, e o Sakamoto tá sempre quietinho, pensando em alguma coisa, ou pensando em como assassinar quem tá enfiando o saco dele. E já no terceiro capítulo a gente tem a apresentação do outro elemento, né? Porque ele foi quase como para uma cidade do interior, assim, dá pra dizer. É um município menor ali do Japão, ele é a loja de conveniência, todo mundo se conhece, e tem um policial bem velhinho, que meio que a gente fica, tem um policial velhinho, então não vai ter tramas com policiais, só que ele tem uma pupila, que é uma policial jovem, elétrica, que está investigando os eventos que ocorrem nos capítulos anteriores. Então tem esse lance de que ela vai acabar se envolvendo ali com o Shin, com o Sakamoto, esse trio, dá pra dizer assim, mais a personagem da esposa do Sakamoto, gera situações verdadeiramente divertidas. Eu dei risada além desse mangá, sabe? Ele é um mangá que você realmente vai rir, você vai achar divertido, você vai se deixar levar. Ele tem uma pegada, sabe, meio igual do Spy Family, que a gente já comentou aqui no canal. É uma vida absolutamente normal e comum, né, de um cara que tem uma loja de conveniência, mas com elementos tão absurdos e fantásticos que geram um humor e uma comédia através da interação dos personagens extremamente interessante, extremamente mais gostoso do que Build King tenta fazer, por exemplo. Talvez a única questão do Sakamoto que dê pra pensar é que, cara, ele é um cara gordinho, né, então algumas piadas elas podem soar gordofóbicas, mas é óbvio, a gente tem essa questão de que são sociedades completamente diferentes. A sociedade japonesa, da nossa, o modo como elas veem pessoas mais gordas, tem todas essas questões que não é passando pano, obviamente, mas é para pensar também que a gente não tem a mesma visão de dilemas sociais, né? Então eu acho que fica esse aviso, fica esse disclaimer, mas eu particularmente não achei que as piadas elas não vão no sentido de ele estar fora de forma, ele estar gordinho, mas sim em que ele ainda é um assassino excepcional 5 anos depois de aposentado. Eu acho que a veia condutora do humor não é o fato dele ser gordinho, mas é o fato dele ninguém esperar isso dele, né, do tipo de personalidade que ele tem, do tipo de vida que ele leva. Mas fica esse apontamento que pode acabar incomodando algumas pessoas aí, e aí, enfim, a gente entende. Então, só lembrando esses 2 títulos e muitos outros, né, dá pra acompanhar várias coisas semanalmente por lá. Então, no Manga Plus, que é um aplicativo gratuito, você pode ler em inglês, em espanhol. Eu particularmente gosto de ler em inglês, acho que é mais tranquilo de ler até do que espanhol, tem mais vocabulário em inglês. E é muito tranquilo, funciona, tem para Android, né, que é o que eu utilizo. Vale muito a pena, principalmente para acompanhar esses títulos desde o início, né? É algo que você consegue acompanhar com certa tranquilidade. Bom, então meio que é isso. Acho que desses 2 títulos tá bem óbvio que eu vou continuar acompanhando o Sakamoto Days. Build King, fique com Deus, não conte comigo para nada. E fazia tempo que eu não trazia primeiras impressões, né? Então eu até esperei acumular alguns episódios para poder comentar, né? Alguns capítulos. Mas acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito. Se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo. Até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.